Fala pessoal, tudo bem? A gente vai começar hoje a falar sobre a Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013, beleza? Então, inicialmente a gente precisa de falar que tem uma grande diferença entre a ideia de associação criminosa e organização criminosa. A associação criminosa, ela está lá prevista no Código Penal, tá? Já a organização criminosa é essa lei em específico que fala que a associação, que organização criminosa, né, ela vai ter que ter no mínimo ali 4 pessoas, que ela fala de 4 ou mais pessoas, tá? Então o que fala o parágrafo 1º do artigo 1º da lei? Considera-se a organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada, tá? E caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infração penal, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Então quer dizer que se há uma organização de pessoas para poder cometer um crime que a pena é detenção de 1 a 2 anos, vai ser organização criminosa? Não, porque a pena máxima é 2 anos. Então aqui fala que a pena máxima tem que ser superior a 4 anos. Tem que ser essa associação de 4 ou mais pessoas e elas têm que estar objetivamente formadas com distribuição de tarefas, tá? Mesmo que informalmente. Então, guarda esses conceitos da lei. Essa lei a gente fala que ela tem um tipo misto alternativo. Por quê? Tem mais de um verbo para a prática dos tipos de crime, tá? Então, várias condutas é o mesmo crime. Tá? Várias condutas ensejam o mesmo crime. Por exemplo, no crime de drogas, a gente vê lá que tem 17, 18 verbos lá. Qualquer um daqueles é considerado tráfico de droga no artigo 33. É basicamente aqui. Várias condutas ali na organização criminosa vai ser considerada crime, o mesmo crime, um crime único, tá? E não vários crimes. Quando ele fala de interposta pessoa aí na legislação, no parágrafo 1º, em 2º em diante, essa interposta pessoa a gente entende como os chamados laranja, tá? Seja pessoa física ou jurídica, para poder beneficiar nessa organização criminosa. Bom, depois a gente tem aí uma ideia do crime de obstrução à justiça, tá? Esse crime de obstrução à justiça, ele está previsto ali no artigo 2º. O artigo 2º, primeiro, ele fala do quê? Promover, constituir, financiar, integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações. Vamos lá. Esses tipos de crime aqui previsto são os que a gente acabou de falar, que é um tipo misto alternativo. Interposta pessoa, como a gente já falou, são os laranjas, seja pessoa jurídica ou física. E ele fala que na mesma pena incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação da infração penal que envolva a organização criminosa. Então vamos lá. A organização criminosa, por si só, é a união de 4 ou mais pessoas com aqueles objetivos que a gente já viu para cometer crimes acima de 4 anos ou crimes transnacionais. Tá. Mas o fato também dessa constituição, conforme o artigo 2º, é um crime em si de organização criminosa. Então o cara juntou a galera para cometer crime sei lá, de descaminho, crime de tráfico de pessoas. Vai ser esse crime, aumentado-se pelo caso da organização criminosa, mas aí vai ter o crime de organização criminosa, artigo 2º, tá? Então o que é o impedir desse parágrafo 1º aí, do artigo 2º aí, parágrafo 1º. Impedir é obstar, interromper, tá? Fazer cessar, embaraçar e dificultar. Então aqui também a gente tem um crime misto alternativo. Aí a gente olha assim, que o crime fala embaraçar a investigação de infração penal, mas esse crime para o STJ não está vinculado apenas à fase de inquérito. E quando a gente fala de investigação, a gente remete sempre ao inquérito policial. Mas, para o STJ, pode ser no curso do processo também, no curso da ação penal. Tá? Não se limita apenas à investigação. A pena ela vai ser agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa,
ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. A pena ainda é aumentada de 1/6 a 2/3, se nessa organização aí tem criança ou adolescente, se tem funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição de funcionário público para cometer o crime, se o produto ou proveito do crime destina-se para o exterior, no todo ou em parte, se a organização mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, por exemplo, o PCC está ligado à Al-Qaeda, enfim, alguma coisa nesse sentido. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade, ou seja, se aqueles fatos ali evidenciar que o crime é cometido entre países, tá? Aí depois a gente vê que quando há indício suficiente de que o funcionário público integra essa organização criminosa, pode o juiz determinar o seu afastamento cautelar do cargo, emprego, ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a investigação e instrução. Então, nesse caso, ele vai ser afastado, dependendo da situação, mas vai continuar recebendo o salário dele. Tá? Essa medida também está prevista no Código de Processo Penal, nas formas de medida cautelar. Tá? Então, a gente já conhecia essa regra. E como se fala aqui, tem a questão da perda do cargo, mandato eletivo, emprego ou função. Parágrafo 6º aí para baixo ele fala: a condenação com o trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. É um efeito extrapenal, tá? Da sentença condenatória. O que vai acontecer? Ele foi condenado, por exemplo, a 4 anos de prisão. Automaticamente não, vai ser motivado a... Na realidade, aqui na lei de organização criminosa, é igual à tortura. Na questão de ser automática a perda do cargo. Tá? E no caso aqui, é esse impedimento de exercício do cargo. Então, se o cara foi condenado a 4 anos, automaticamente, por ter sido condenado nesses crimes aqui de organização criminosa, ele vai ficar 8 anos sem poder exercer cargo público. Tá? Qualquer cargo, quando a gente fala cargo, a gente fala função, emprego, sentido amplo, mandato eletivo, enfim. Então, ele ficaria os 4 anos mais 8, 12 anos sem poder se vincular à administração pública de alguma forma. Então, os efeitos aqui também são automáticos, igual na tortura. Bom? E aí a gente pergunta, depende da consumação dos delitos antecedentes, o crime de organização criminosa, ele necessita que o crime anterior, o crime que resultou essa organização criminosa, precisa desse crime antecedente ter sido consumado? A regra é que não, tá? O crime de organização criminosa é formal, consumação antecipada ou chamado resultado cortado, que ele se consuma com a simples associação de 4 ou mais pessoas para a prática de crimes com pena superior a 4 anos ou caráter transnacional. Então, assim, presumidamente já coloca em risco a paz pública, tá? Então aqui a gente fala que é um crime de perigo cometido, um perigo abstrato cometido contra a coletividade, que seria o crime vago. Pune-se o simples fato de se figurar como integrante desse grupo. Então, o simples fato da pessoa estar fazendo parte dessa organização criminosa já é punido. E a organização criminosa é incompatível com a conduta, com o conatus, que a gente fala. O que é conatus? Conatus é tentativa. Então, crime de organização criminosa admite tentativa? Não, tá? Na realidade, admite. Que a gente pergunta assim, a pergunta que eu estou lendo aqui é a pergunta que estava na prova, na discursiva. Considera-se a existência de uma organização criminosa. Lá no artigo 2º. E existe aí quando se tem a estabilidade e a permanência, eu estou tentando ver uma forma mais fácil de falar, mas é isso, não tem para onde correr, A estabilidade e a permanência do agrupamento, da junção de pessoas, entende que o delito já está consumado. Caso contrário, o fato vai ser atípico. Então, assim,
A organização criminosa é incompatível ou compatível com a tentativa? Entende-se que é compatível, tá? Então, assim, cabe tentativa nesse caso? Cabe, tá? Então, se leva para a prova que cabe tentativa em organização criminosa. Mas a lei, o artigo 2º, ele exige a existência de quê? De uma organização criminosa. Então, conclui-se que presente a estabilidade e a permanência dessas pessoas, o crime já está consumado. Caso contrário, o fato seria atípico. Então, assim, imaginar uma forma de tentativa é complicado. Então, assim, cabe tentativa? É incompatível com a tentativa? Não é incompatível, mas é difícil de entender, tá? Se vai ter ou não. Então, assim, eu vou tentar, ficou meio embolado, eu vou tentar reformular. A ideia da tentativa, ela é, de fato, incompatível. Por quê? Por que ela é incompatível? Porque é um crime formal. Na regra aqui, a gente leva que o crime formal não cabe tentativa. Mas, em aspecto geral, é possível a tentativa? Poderia ser. Mas não cabe tentativa, por quê? Porque se o crime se consuma com aquela estabilidade e permanência, já está consumado, se você não conseguiu ter essa estabilidade e permanência, a gente não vai falar nem em tentativa, vai falar que o fato é atípico, tá? Então eu reformulo o que eu acabei de dizer. É possível uma tentativa? Mas cabe? Não, pela nossa regra a gente sabe, crime formal não cabe tentativa, tá? Leva isso. Então, é possível a tentativa na organização criminosa? Não. Eu falei agora há pouco sim, porque eu estava tentando especificar uma forma ampla, né? Que é igual quando fala assim, cabe tentativa em contravenção penal? É admitido? É possível tentativa? Mas não é punível a tentativa, tá? A gente sabe que é porque a gente já viu um monte de gente falando, explicando, o professor Rogério Sanches fala isso muito bem. A tentativa na contravenção penal, ela não é punível, mas é possível alguma contravenção ter tentativa, mas ela não é punível. É basicamente isso aqui na organização criminosa. É possível? Mas não é punível, é fato atípico, porque é um crime formal. Então, a partir do momento que tem aquela estabilidade e permanência, já consumou. Se não conseguiu ter, você não consegue ver uma hipótese de tentativa aí. Mesmo que se tivesse a tentativa, é considerado um fato atípico por ser formal, porque a consumação é mero exaurimento. Não sei se ficou um pouco confuso, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, objetivamente, né? Geralmente é como vocês gostam e como a prova vem cobrando. Cabe tentativa? Não. Mas é possível uma tentativa? Mas ela não é punida, é fato atípico. Tá? Agora eu acho que ficou mais claro para entender. Então, numa prova, é possível tentativa em crime de organização criminosa? Aí vai depender do contexto. Geralmente, essas provas de carreira policial, você vai falar que não cabe. Mas se você for explicar discursivamente, você pode falar, é possível uma tentativa, mas a tentativa não é punida. A tentativa é considerado fato atípico, pois estamos diante de um crime formal. Que o crime formal, apenas aquela estabilidade e permanência desse agrupamento de pessoas configura o crime e já consuma-se. Tá? Não precisa do resultado para consumar, porque o resultado é mero exaurimento. Tá? Então, não sei se eu consegui me fazer claro, mas a ideia é essa. Essas 4 ou mais pessoas integrantes precisam ser imputáveis, quer dizer o quê? Pode ter aí, para ser considerado organização criminosa, uma criança, um adolescente, um deficiente mental, ou tem que ser todos maiores de idade e 100%? Não, pode ter uma criança aí no meio, tá? Que é inimputável, beleza? Então, se tem 3 adultos e uma criança, já é considerado organização criminosa. Exige-se a efetiva obtenção da vantagem de natureza econômica. Essa vantagem tem que ser de natureza econômica e exige que se obtenha ela? Não, pois a vantagem pode ser de qualquer natureza, tá? A vantagem pode ser patrimonial ou não. Admite-se forma culposa? Não, porque não tem previsão legal. É um tipo misto alternativo? O que é isso? Vários verbos que vai dar um crime único. Bom, aí agora a gente parte para uma outra situação que é mais processual, tá?
Então eu vou fazer uma pausa e a gente volta para tratar as investigações e meios de obtenção de prova.